Deixa eu tentar para você. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a minha tela? Sim? Tá bom. Tá. Esse processo de pesquisa que vocês vão entrar é parte de uma ação que a Quanta Consultoria Projetos, a Ativacidade e o CDJBC estão realizando aí no estado de Sergipe. E esse é um contrato que já ocorre desde outubro do ano passado. Esse é o nome desse projeto. Ou seja, nosso foco é uma construção de uma estratégia de comunicação e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes decorrente da atividade de turismo. Então, por isso, o nosso foco vai sempre olhar para a violação do direito da criança e adolescente em relação à violência sexual e em relação à exploração sexual. Imagino que esses sejam conceitos que você já conhecem, caso não, a gente pode se aprofundar nisso. E a política de turismo. Então a gente está tentando sempre trabalhar nessa interface. Esse projeto ocorre desde de outubro do ano passado e terminaria agora em agosto. A gente fez um termo aditivo de tempo, prorrogando por mais 90 dias. Em relação a essa atividade de pesquisa, a gente fez uma primeira atividade de pesquisa inicial no projeto que ocorreu em outubro, novembro e dezembro do ano passado. E essa atividade de pesquisa inicial tinha o objetivo de criar subsídios para a atuação do projeto. O que acontece é que nesse momento a Secretaria de Turismo tem pegado em algumas questões dessa pesquisa, porque de fato a gente não fez um processo oficial de pesquisa, ou seja, a gente não foi aos municípios com interlocutores indicados oficialmente e dados apresentados de maneira oficial, mas a gente mapeou, coletou algumas informações, entrevistou pessoas e sempre uma colaboração buscando ser anônima. Ou seja, a pessoa ajudava, falava sobre como estava a situação do município dele, mas ela não era interlocutora oficial do município, ou seja, ela não era a pessoa que poderia falar em nome da política municipal. Isso ajudou a gente a construir o nosso projeto, a gente fez o projeto a partir dessas percepções iniciais, mas a questão é que agora eles querem esse diagnóstico oficial. Bom, poderíamos dizer que a gente não ia fazer, porque não é o foco, o nosso foco é a estratégia de comunicação, mas para evitar dores de cabeça em termos contratuais, a gente vai fazer essa ação e está contratando pesquisadores e vai fazer essa ação intensiva aí nessas próximas semanas para apresentar esse diagnóstico aí oficial que eles querem. Essa apresentação é importante porque isso demonstra que a gente vai ser bastante rigoroso em termos da documentação que demonstre que vocês foram a campo. Então esse é um ponto que eu quero que vocês sempre estejam atentos, ou seja, registrar, fotografar, assinar a declaração e ter... bom, enfim, são registrar contatos telefônicos que vocês fizeram, porque isso vai ser a nossa prestação de contas posterior para a Secretaria de Turismo. E aí evitar outros problemas futuros. Tudo bem? O projeto ele se dá então em 3 regiões do estado. Na verdade são 2 regiões, mas são divididos em 3 polos. Então tem o polo dos Costas dos Coqueirais. Nesse projeto, o Programa de Desenvolvimento do Turismo dividiu em 2 regiões, que é a Grande Aracaju, que pega essa região aqui de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Aracaju, Laranjeiras. Laranjeiras, inicialmente eram esses municípios,
e a região do Litoral Sul, que pegava Indiaroba, Santa Luzia, Estância e Itaporanga. No decorrer do projeto, as pessoas de Itaporanga disseram que eles estão muito mais para Grande Aracaju do que para a região de Estância. Então a gente ampliou a região da Grande Aracaju, incluindo o município de Itaporanga. E uma outra região, que é a região do Alto São Francisco, que aí os municípios alvos são Canindé de São Francisco e Poço Redondo, né? Apesar da região ser maior, a atuação se dá nesses dois municípios. Isso completa, então, 11 municípios, que são os 11 municípios alvo do nosso projeto, e que são os locais onde vocês vão coletar as informações, tudo bem? Como que a gente está realizando as atividades? E aí eu queria já demonstrar para vocês as etapas da pesquisa e descrever rapidamente cada uma delas, para vocês entenderem onde vocês estão, em que momento vocês entram e como vocês entram. Na segunda-feira, então, foi feito o primeiro envio de ofícios por parte da Secretaria de Turismo. Esses ofícios, eles solicitam o nome de interlocutores dos municípios. Esses interlocutores são interlocutores da própria prefeitura e do órgão que faz o gerenciamento das políticas. E aí eu não sei se é Secretaria de Governo, se é Gabinete de Prefeito, se é Casa Civil. Cada prefeitura tem a sua estrutura, cada prefeitura se organiza de uma determinada maneira, mas eles pedindo para que eles indiquem alguém que tenha condições de falar sobre a prefeitura como um todo. Um interlocutor na Secretaria da Assistência, um interlocutor no CMDCA, no Conselho Tutelar e no órgão municipal da política de turismo. Não sei se é diretoria de turismo, secretaria de turismo, departamento de turismo. Também cada um dos municípios tem a sua estruturação. Desde ontem a gente está fazendo a confirmação desses nomes desses interlocutores. Na verdade, ontem a gente fez a ligação para saber se os municípios receberam os ofícios, né? Se chegou até eles os ofícios. E a partir de amanhã a gente já começa a cobrar o nome dos interlocutores. Então, esse passo é importante porque somente a partir da indicação do nome dos interlocutores é que a gente vai começar vai passar para a pesquisa de campo. Ou seja, aí que vocês, é o momento que vocês entram. Então, depois desses contatos com os interlocutores, a gente começa a atividade de vocês. Como que vai funcionar? Esse trabalho de contato com as prefeituras e de confirmação dos nomes vai ser feito numa triangulação, numa dupla aí entre Clarissa e Secretaria de Turismo, né? A gente vai recebendo esses ofícios e vai listando quem que são os interlocutores desses órgãos que eu falei inicialmente. A ideia é tentar selecionar municípios próximos, ou seja, para a gente fazer render as visitas. Vai para a região de Santa Luzia, já tenta fazer Santa Luzia em Indiaroba no mesmo dia. E aí vai ser uma missão de tentar viabilizar mais da maneira possível esse agregamento aí dessas entrevistas, dessas visitas, para economizar recursos, fundamentalmente, né? Para que vocês possam, recurso de tempo, né? Para que vocês possam ir aproveitar o tempo de vocês. Uma vez indicados os interlocutores, e aí, município de São Cristóvão, por exemplo, indicou interlocutor. A partir daí a gente encaminha o nome para vocês desses interlocutores e vocês entram em contato diretamente com esses interlocutores para fazer o contato da agenda possível para eles, tudo bem? Então esse é o momento que vocês entram. Temos o nome dos interlocutores de Itaporanga, de São Cristóvão, de Nossa Senhora do Socorro, e a partir daí vocês começam a participar, vocês começam a fazer o contato diretamente com eles para tentar agendar as visitas de acordo com a disponibilidade deles. Os contatos telefônicos devem ser todos registrados
numa planilha, que a gente vai encaminhar para vocês, mas a ideia é que vocês demonstrem qual foi o processo de chegar no município. Ligou para tal interlocutor, conseguiu falar com ele, marcou a agenda para tal dia, ou ele ligou e ele não atendeu, ou ligou e ele falou que não quer atender, que ele não vai fazer. Isso tudo precisa ser registrado para que até eventualmente a gente reporte isso para a Secretaria de Turismo, para que a Secretaria de Turismo possa também fazer uma intervenção, caso seja necessário. Se for necessário, aí depende um pouco do esquema de vocês, a gente pode trabalhar também com reembolsos para realização de ligações. Por exemplo, Anderson, tem que comprar crédito no celular. Vamos falar sobre isso para que a gente viabilize também de como vão ser feitos esses contatos. Além disso, vocês podem usar a estrutura do CDJBC. Como? Não entendi. Tá. Além disso, vocês podem usar a estrutura do CDJBC, tá bom? Então é isso. O primeiro contato, um primeiro momento que vocês entram na pesquisa é a partir desses interlocutores, ou seja, eu não acredito que isso vai sair antes da segunda-feira que vem, ou seja, esse fim de semana, essa amanhã e sexta, a gente ainda vai fazer o esforço de saber quem são os interlocutores, avaliar se as pessoas receberam. Então eu imagino que a parte de campo mesmo vai ser algo para terça, quarta-feira da semana que vem, tudo bem? Aí começa, uma vez selecionado todos os interlocutores, começa a ida a campo. A gente, como vocês sabem, a gente dividiu algumas duplas, eu acho que eu já até passei isso por e-mail para vocês, mas além das duplas, cada pesquisador vai ficar responsável por escrever um relatório de um determinado município. Então a divisão que eu fiz foi: Pablo fica responsável por escrever o relatório de Canindé e Poço, e Nathalie fica responsável por escrever o relatório de Socorro e Laranjeiras, o relatório que a gente chama de caderno municipal. E essa dupla, Pablo e Nathalie, ficam responsáveis pela região 1, que são esses 4 municípios: Canindé, Poço, Socorro e Laranjeiras. A região 2 vai ser o Jonathan, fica responsável pelo município de Aracaju. A Paula fica responsável por Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Jonathan e Paula ficam responsáveis por esses 3 municípios, ou seja, ir a campo em dupla sempre mais interessante, porque a gente pega percepções e compreende algumas coisas de maneira mais fácil, mas a responsabilidade dos cadernos, da escrita dos cadernos, ficam de acordo com essas indicações que eu estou passando aqui. E a região 3, o Rony fica com Estância em Diaroba e a Josi fica com Santa Luzia e Itaporanga. E a dupla Rony e Josi ficam responsáveis aí por esses 4 municípios. Tudo bem? Esses são os interlocutores municipais que eu já tinha falado, ou seja, são 5 interlocutores: o órgão municipal de coordenação e planejamento das políticas, o órgão responsável pela assistência, o órgão responsável pela política de turismo, o Conselho Tutelar e o CMDCA. Alguma dúvida desses órgãos aqui? Alguém tem algum ponto? Acho que é importante dar uma paradinha para a gente já tirar algumas dúvidas em relação a isso. Alguém? Joilda, você está muito longe, eu não consigo. Dá muito eco para te ouvir. Hã? Você vai mandar essa apresentação para os meninos? Sim, vou mandar. Depois eu vou mandar para todo. Para os meninos que não vieram ou para os meninos que estão aí? Aqui. Para todo Tá, sim, vou mandar. Vou mandar sim. Tudo bem? Podemos continuar? Pode falar. Esse relatório, esse caderno que a gente vai uma diretriz para a gente seguir,
Sim, tem uma diretriz, eu vou falar mais ao final. É. Tem E sim. outra coisa, Uhum. a respeito desses interlocutores. Sim. Naquele e-mail que você mostrou, consta os tipos de relação. Né? Uhum. A gente vai ter que dialogar com o caso Aí, Pablo. Pablo, falhou um pouco a ligação, eu não consegui entender. a respeito dos interlocutores. Sim. Tem que dialogar com 5 interlocutores de cada município. Isso. Vão ser 5 entrevistas diferentes. São 5 instrumentais diferentes. Ô, Anderson, Sim. o município, o pesquisador, fecha o município, somente depois que ele tiver as informações prontas, qual é o prazo de retorno para você, caso não consiga ficar chamado dentro do município? Então, o prazo de retorno do município para indicação do interlocutor. É isso? Ou o prazo... Não, o prazo do pesquisador, no caso, para você. Se ele não conseguir Sim. fechar, né, Uhum. esses 5 pontos de entrevistas que ele tem que visitar, Sim. qual é o prazo que ele tem que dar esse retorno para você? Não, isso a gente vai criar um grupo de WhatsApp a partir de agora e vai estar conversando constantemente. Ou seja, sei lá, o Pablo não conseguiu o contato com o cara do turismo. A gente não conseguiu um dia, não conseguiu outro dia. Aí a gente entra em cena, tenta pedir para a Secretaria de Turismo um contato, né, oficial. Mas caso ele, sei lá, depois passado uma semana, o cara não quer dar entrevista, não se prontifica para se encontrar, a gente em 2 semanas declara que ele não colaborou com a entrevista, né, com a pesquisa. O pesquisador precisa fazer o relatório. Isso. E aí você precisa dar nota para dizer, não, acabou, já li todas as nossas indicativas, aí vai ter município. Sim. Aí a gente precisa Isso Não, acho que em 2 semanas a gente decide que o cara não quer colaborar, né? Ou seja, 2 semanas a partir da indicação do interlocutor, né? Sei lá, se a prefeitura indicar o interlocutor na segunda-feira que vem, a gente tem 2 semanas para conseguir o contato com o interlocutor. Mas é importante que a gente faça sempre tenha sempre um contato, uma comunicação, para que a gente vá reportando isso para a Secretaria de Turismo, para a Secretaria de Turismo compreender que a gente tem feito o esforço de contato, mas que por razões de força maior, que não fogem da nossa calçada, né, como diria, fogem da nossa alçada, a gente não conseguiu fazer o contato com o município, entendeu? Mas é importante a gente estar sempre em comunicação justamente para eles perceberem que não é um esforço. A gente faz o nosso esforço, a gente faz a nossa parte, mas depende de terceiros, né? Então, se o terceiro não quer colaborar, paciência. Ok? Então, acredito que em 2 semanas a gente possa... 2 semanas o prazo máximo, mas antes dessas 2 semanas a gente vai estar em constante comunicação para evitar que não chegue nessas 2 semanas. Mas, eventualmente, também ir para um município e faltar, sei lá, falta uma entrevista com o conselho tutelar. Ok, dá para fazer o relatório mesmo sem esses dados, né? Mas a gente tem que mostrar que nosso esforço foi feito, tudo bem? Ok? Eu vou passar agora para uma questão mais operacional da ida para campo, para vocês entenderem como vai funcionar. Bom, boa parte de vocês, quer dizer, as duplas não têm disponível veículo próprio, então a gente tem 2 possibilidades de veículos. Um que é o veículo que é um veículo do CDJBC, e aí esse veículo precisa ser retirado aí na sede do CDJBC,
ele tem um local que enche o tanque, o tanque de gasolina, que é um posto de gasolina que o CDJBC tem relação. Então a ideia é que vocês peguem esse veículo e saiam com o veículo já com o tanque cheio, né? Para evitar problemas. Caso seja necessário um abastecimento, isso também a gente está fazendo um adiantamento para algum pesquisador da dupla inicialmente para que possa viabilizar esses abastecimentos, né? Mas além do CDJBC, porque como são duas duplas, principalmente que vão sair de Aracaju, além do veículo do CDJBC, tem também a possibilidade da contratação de um motorista diarista, no caso o Diego. Aí a gente vai precisar ver um pouco como que estão as agendas de visitas, e para isso a gente vai criar o grupo para a gente se comunicar sobre isso. Lá, Anderson, segunda e terça a gente tem que ir para Poço e Canindé. Mas tem também Indiaroba. Então, quando ocorrer essas trocas de agenda, a gente vai precisar ver uma forma uma outra maneira de funcionamento. E aí, no caso, por meio desse motorista do Diego, né, como motorista, que vai apoiar nessa ação. Como vai se dar isso, a gente não sabe, porque vai depender um pouco das confirmações, vai depender um pouco desse contato com os municípios. Infelizmente, a gente não consegue passar para essa atividade seguinte de maneira tão definida, porque a gente ainda depende das indicações dos municípios. Quando vocês forem para campo, se for necessário, por exemplo, a gente está indo, marcou uma entrevista às 9 horas da manhã, umas 11 e umas às 13 horas. Nesses casos, a gente vai disponibilizar meia diária, ou seja, uma diária para pagar o almoço do dia. Essa meia diária vai ser de R$20 e vocês vão assinar um recibo simples depois para que vocês apresentem e demonstrem o uso dessas meias diárias. Caso vocês saiam do município que vocês estão, Aracaju, e precisem dormir, passar o dia, a noite no outro município, eu acho que esse vai ser o caso mais da Nathalie e do Pablo, aí vão ser R$40 de diária completa, ou seja, almoço e janta. E aí também prestado contas a partir de recibo simples, tá bom? Muito tranquilo essa conversa, muito tranquila essas questões das diárias, e é muito mais para a gente garantir para vocês esses recursos para que vocês vão a campo, né? Não estejam descobertos disso, mas para que vocês também tenham condições aí de fazer a pesquisa de maneira adequada. A gente está disponibilizando também para cada pesquisador, aí no caso são os pesquisadores que vão ficar nas cidades. Inicialmente a gente pensou só no Pablo e Nathalie, mas podemos rever isso também. De repente, se vocês falarem, Anderson, a gente está indo para Santa Luzia e precisa dormir lá, ok, a gente faz esse adiantamento também para hospedagem. Esse adiantamento então de R$120, ok? Acho que é suficiente para pagar uma pousada, um hotel nas cidades. Acho que está tranquilo para fazer isso, né? Um bom hotel, uma boa pousada que garanta segurança e tudo mais para vocês dormirem bem e estarem bem lá. Além desses adiantamentos que a gente está fazendo para cada um dos pesquisadores, a gente também está disponibilizando R$200 de adiantamento para um dos pesquisadores da dupla. Então esse é o adiantamento de deslocamento. Então aí para colocar um combustível, para pagar um Uber, alguma coisa assim. E a gente vai disponibilizar na conta do Pablo, do Jonathan e do Rony, né? Coincidentemente, depois eu vi que só foram os meninos do sexto das nossas duplas, mas foi sem querer, não é que eu acho que não que eu acho que as meninas não poderiam gerenciar esse recurso. Foi mera coincidência. Tudo bem? E aí, então o Pablo, Jonathan e Rony prestam contas desses R$200 a mais.
Hoje ainda disponibiliza, a gente está fazendo esse primeiro adiantamento, um adiantamento ainda nessa semana, deve cair na conta de vocês. E aí hoje eu já encaminho para vocês o valor que cada um de vocês vai receber na conta e o que foi a conta mais ou menos que a gente fez, tá? Esse é um primeiro adiantamento, talvez não seja o suficiente, mas aí caso esteja acabando, falar, Anderson, tenho mais 2 meias diárias aqui na minha conta, por favor, ainda tem mais 3 dias de pesquisa, por favor, deposite. Então me avisem antes para que vocês não estejam indo a campo descobertos, tudo bem? Então controlem bem isso aí para a gente não ter problema em relação a recursos para vocês se custearem na pesquisa, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Olha, Sim. eu opto ir no meu carro. Uhum. Como é? Para otimizar o tempo, Uhum. eu preferi ir no meu carro pessoal. Como é que Aí a gente pode pagar por quilometragem rodada. Aí eu não fiz essa conta, mas a gente poderia pensar nisso. Sei lá, chega no final, você presta contas, fala, rodei 400 quilômetros. Aí eu tenho que ver com a conta qual é o valor que eles estão pagando pela quilometragem rodada. E aí a gente te reembolsaria em cima disso, entendeu? Acho que é mais simples reembolsar dessa forma e é mais justo do que só o posto de gasolina, né? Pagar só a gasolina. Porque o carro tem toda a depreciação e outras coisas que incidem também sobre o carro, né? Posso ver, caso você se interesse dessa forma, posso ver. interessa? Eu tenho interesse. Oi? Tenho interesse. Tá bom. Então eu vejo e a gente se comunica para você avaliar aí se de acordo com o valor pago pela quilometragem rodada, se é interessante para você. Tá bom? Olha, Tá bom. Bom, como eu falei, são 5 instrumentais de pesquisa, eu já encaminhei isso para vocês já devem ter visto. São os instrumentais que vão ser conversados com cada um dos interlocutores. Então, é a Prefeitura, Assistência Social, Turismo, Conselho Tutelar e CMDCA. Deixa eu passar rapidamente aqui pelos instrumentais. Então, primeiro é a Prefeitura, né? Todo instrumental inicialmente é uma caracterização. Então é saber quem é o contato, qual é o telefone, e-mail, alguma coisa assim. No caso da prefeitura, a gente está perguntando inicialmente se ela tem algum plano estratégico de desenvolvimento do turismo e algum plano estratégico do desenvolvimento da infância. Então, basicamente, é para a prefeitura responder. Eu tenho o plano da primeira infância. Ok, respondeu, preenche do lado, marca do lado e destaca. Isso pode dar a gente pode encontrar informações diferentes da prefeitura para o Conselho Municipal do Direito da Criança ou para assistência. Ok, é a realidade, as prefeituras são heterogêneas, né? Então, muito mais para a gente saber aí como que eles veem, como que esse núcleo de coordenação da política vê essas duas áreas. Aí aqui é o número quantitativo, né, de quantos equipamentos de saúde ele tem no município, em termos de saúde primária e secundária. Saúde primária é a unidade básica de saúde secundária são as clínicas, né, especializadas, UPAs e outras questões que tenham no município. Então é basicamente para eles citarem mesmo os números, né? Tenho 7, 8, ok, é o número que ele vai dar para a gente e a gente não vai contrapor isso, né? Em termos da educação, quantas escolas municipais tem, quantas escolas estaduais tem e quantas escolas privadas tem no município, né? Talvez, não sei se eles têm todas essas informações. Se não tiverem, tudo bem, preenche que eles não sabem.
Se eles têm algum órgão municipal que atua com o tema dos direitos humanos, não sei, uma secretaria municipal, um departamento, alguma coisa que atua com esse tema, sei lá, tema da pessoa com deficiência, tema do LGBT, tema outro, direitos das mulheres, enfim, compreender como que está configurada esses departamentos. Como que se dá a relação como que se dá o controle do programa Bolsa Família e a coordenação do cadastro único. Essa é uma questão importante para a gente mapear um pouco como que o município atua com as políticas de combate à pobreza, né? Basicamente é essa a intenção. Aí entra em duas questões mais sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, se ela conhece, né, a pessoa tem contato sobre áreas de vulnerabilidade social e de exploração sexual no município, e qual o principal desafio para atuar com o tema. E aí é a leitura, é a percepção que o interlocutor tem sobre a temática, né? Eu acho que o principal tema é tal. Não necessariamente, se ele não souber, ok, ele não sabe, mas são as nossas... uma pergunta qualitativa mesmo para que ele dê abertura para ele falar, né? Em termos dos órgãos de defesa de direito, quantas delegacias tem no município, como funcionam, qual o horário de funcionamento e se alguma delas é especializada em grupos vulneráveis, que é a tal da delegacia da DAGV, que é a delegacia que alguns municípios têm. Se eles têm, no município tem vara ou varas da infância no município, sim ou não, e se tem promotoria específica da infância e da juventude. Então, acredito que é um instrumental muito rápido, uma questão aí de 40 minutos, meia hora, 40 minutos, vocês conversam com a pessoa em relação a isso, assim. Alguma dúvida em relação a ele? Não? Podemos passar para o próximo. Então, o próximo é a assistência, né? Anderson. Sim. Posso só... a pessoa que vai responder esse questionário aqui é tipo, pode ser um chefe de gabinete, uma coisa assim. Isso. Uhum. Esse da prefeitura, né? Tá. Um secretário de governo. Secretário de planejamento. Vai depender um pouco de como a prefeitura está estruturada, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Bom, aqui começam a entrar alguns questionários um pouco mais padronizados, né? Então, acho que eu vou apresentar mas depois esses da assistência, da criança e adolescente, do CMDCA e do Conselho Tutelar são mais próximos entre eles. Talvez uma ou outra questão que se diferencie. Alguém quer perguntar? Não? Não? Bom, novamente, caracterização inicial. Então, como funciona, como que é a equipe multiprofissional de funcionamento, quantidade de usuários matriculada, quantidade de usuários... Essa parte é um pouco diferente, obviamente, para assistência, para o Conselho Tutelar e para o CMDCA. Aí entra numa parte mais da violação dos direitos, né? Quantos casos que tem em relação a essas violações. Então, tem alguns tipos de violação para crianças até 12 anos, né? E para adolescentes, de 12 a 18 anos. Então, se eles sabem quantos casos de violência física, exploração pelo trabalho infantil, fome, violência doméstica, abuso, exploração. Então, aqui a gente ainda está abordando de maneira geral a vulnerabilidade social do município como um todo, né? Então, não só especificamente sobre a exploração, mas a exploração já aparece em algum momento. Uma questão importante é se o município tem alguma estratégia de sistematização de registro e anotação das ocorrências das violações de direitos atendidas, né? No caso dos CRAs, da assistência, eles têm que preencher os relatórios mensais de atendimento. Então, eles vão falar que sim.
Mas Conselho Tutelar e CMDCA talvez muitos deles não tenham isso. Né? Aí entra mais na parte da exploração sexual de crianças e adolescentes. Se chegam casos de exploração sexual na sua unidade, como são as principais características deles, se esses casos são notificados, né? Ou seja, a percepção do caso é uma coisa, a notificação oficial do caso é outra, e compulsória do caso é outra, né? Em muitos casos, a exploração sexual, vocês vão perceber que elas existe, tem a percepção de que ela é existente no município, mas em muitos casos elas não são notificadas, não são oficializadas, né? E se existe alguma ligação desses casos com o turismo, né? Obviamente são muitas questões e talvez nesses casos, com certeza, vocês não vão conseguir preencher aqui o instrumento. Então, o importante é que vocês coloquem algumas palavras aqui, mas que lembrem que vocês estão gravando a ligação, a entrevista, né? Esse é um ponto que eu vou falar mais à frente. E aí voltar para o momento que vocês gravaram o registro para que vocês possam lembrar do que foi apresentado. Quantos casos ocorreram de exploração, né? Quantos casos ocorreram nos últimos anos, 2014, 2015, 2018, aqui é 2018. 2015, 2016, 2017 e 2018. Vamos ver se eles têm. Acho que muitos casos não vão ter. Avaliação sobre a quantidade dos casos percebidos ou registrados, ou seja, se é alta, média ou baixa. Aqui é mais mesmo para ele ter uma percepção. Quem que identifica a situação da exploração sexual de crianças e adolescentes na unidade? É o psicólogo, é a assistente social, é o educador. Acho que isso é importante para a gente mapear um pouco o termômetro de cada um desses profissionais. E quem que traz os casos, identifica os casos em relação à exploração sexual no município. Os casos são trazidos pela polícia, os casos são trazidos pela Conselho Tutelar, são trazidos pela diretora da escola, pela professora. Então mais para a gente ter uma percepção de como funciona essa rede real da garantia do direito, né, da proteção da criança e adolescente. Ok? Como que ela resolve os casos? Se ela resolve diretamente na sua estrutura ou se ela encaminha para outra unidade de instituições. Para quem ela encaminha? Para o Conselho, para o CRAS, para o CREAS, para o Ministério Público, para a Polícia Militar. E se esses casos são resolvidos, quando eles são encaminhados, se eles são resolvidos, né? Sim ou não. Então aí mesmo para a gente compreender a rede, como funciona a rede de garantia de direitos da criança e adolescente. Qual o principal desafio desse caso, né? E aí o encerramento vai ser sempre essas duas perguntas, que são perguntas para eles falarem assim, se o sistema de garantia de direitos funciona e se a rede de proteção social funciona. Depois vocês leiam aí a conceituação de cada uma dessas ideias, para que vocês possam falar sobre elas, mas se for preciso, vocês podem ler isso para os entrevistados, mas é só para ter mais um termômetro de como se dá esses dois conceitos em cada um dos municípios, tudo bem? Inclusive a gente pode comparar isso a partir das diferentes respostas. O Conselho Tutelar acha que a rede de proteção social funciona, mas o CMDCA acha que não funciona. Então acho que dá para ter algumas comparações em relação a isso. Tudo bem? Então esse é o questionário da assistência. O Conselho Tutelar e o CMDCA são muito próximos disso, eu não vou entrar neles, não vou ficar entrando neles, senão ficar muito chato. E eu queria só apresentar o questionário do órgão municipal de turismo. Normalmente esses órgãos municipais de turismo são pessoas, né? Uma pessoa que é o diretor do departamento de turismo, que está dentro da Secretaria de Comércio, Turismo e Desenvolvimento, alguma coisa assim.
Vamos ver quem que as prefeituras vão indicar, mas o importante é só para a gente compreender como que cada um desses órgãos está estruturado, né? E aí tem o primeiro momento de caracterização e depois uma parte mais da operacionalização da política de turismo, né? Se ele tem instâncias de contato, de diálogo com a sociedade, com empresários do turismo, se ele tem o número de registro e anotações do número de turismo, tanto de pessoas que vieram na festa tal, que circularam pela cidade, a taxa de hospedagem, de ocupação dos hotéis no município, a taxa de ocupação dos restaurantes e bares da cidade, alguma coisa assim. Só mesmo para ele saber se ele monitora a política de turismo como um todo, né? E se o órgão de turismo participa do CMDCA, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí entra mais uma percepção sobre como ele vê o caso da exploração sexual, então a gente vai permitir a gente conhecer como que a política de turismo entende esse problema, né? Se ele conhece casos de exploração sexual no município, quais são as principais características e se eles estão relacionados com o turismo, né? Ou seja, pode existir casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, mas não necessariamente relacionado ao turismo. Ou pode estar relacionado diretamente ao turismo. E como que o turismo realiza proteção, prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu realizo campanha, eu faço formação com as pessoas dos bares e restaurantes e hotéis da cidade para conscientizar sobre a proteção de crianças e adolescentes e saber o número do Disque 100, Disque 100, enfim. Vamos ver o que eles vão falar sobre isso. Se eles acham que a situação da exploração sexual é alta, média ou baixa, se eles têm algum contato com o sistema de garantia de direitos para identificar e informar a situação da exploração sexual de crianças e adolescentes, e qual o principal desafio para resolver os casos da exploração sexual de crianças e adolescentes decorrente da atividade de turismo. Quais são os principais desafios, então, e quais os principais pontos da cidade em que existe uma convergência entre vulnerabilidade social e turismo. Tem uma orla aqui do município, tem uma praia no município que recebe turistas e tem também uma comunidade próxima que tem uma alta vulnerabilidade social. Então isso pode ser um fator que, se ainda não pode ser futuramente uma questão de vulnerabilidade e até mesmo de aumento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo bem? São esses os instrumentais feitos. Alguma dúvida sobre eles? Claro, eventualmente, se vocês ainda precisarem ler, se debruçarem mais sobre esses instrumentais e tiverem dúvidas, a gente pode dialogar sobre isso mais no grupo de WhatsApp que vai ser criado, ou mesmo por e-mail, por telefone, enfim. Estamos sempre à disposição se tiver alguma dúvida. Oi, posso falar uma coisinha? Sim. Queria fazer uma pergunta para o pessoal. Se o pessoal tem familiaridade com esses órgãos, tipo o Conselho Tutelar e CMDCA, e também acho que com certeza vai requerer uma leitura individualizada, cada um lê esses instrumentais, desculpa se já fizeram, eu não sei. E aí eu também posso me disponibilizar aí para ajudar a entender alguma pergunta que ficar difícil, por conta de não ter familiaridade com a instituição. Tá? Vocês ouviram? Também fiquei com uma dúvida. Esse primeiro conflito, eu tenho 2 municípios. Pessoal, vocês podem virar o computador para quem está falando, que aí acho que fica mais fácil. Já ajuda também. Nathalie. Primeiro, eu para saber se o primeiro contato vai ser a gente. Primeiro contato. Trabalhar deles. Eu
é facilitado. Ixi, eu não consegui entender. Você entendeu, Clarice? Ele Não entendi. Falhou a ligação. Novamente, vamos lá. é para saber se esse primeiro contato são os três e você pode estar garantido. Ixi. Não, peraí, tá. O primeiro, eu ouvi só sobre o primeiro contato, depois eu não ouvi mais. O primeiro contato dos interlocutores. Uma vez que a gente já tem o nome dos interlocutores indicados pelos municípios, a gente vai encaminhar para vocês, e aí o contato fica com vocês, com os interlocutores. Então, o primeiro contato dos interlocutores é com vocês. A gente faz um primeiro momento que é coletar o nome desses interlocutores, tá bom? A outra pergunta não é nem pergunta, é afirmação, que Sim. pode facilitar, eu tenho até o contato perfeito para que Uhum. Essa pergunta, essa afirmação eu não entendi, não ouvi. Você ouviu, Anderson? Não. Foi só para dizer para que pode facilitar, porque eu já tenho contato. Tá? Assim, vocês já devem ter contato nos municípios, mas é importante que a gente faça o contato com o interlocutor indicado, porque aí ele vai ser a via oficial da resposta do município. Então, assim, a gente vai ter uma cadeia de oficialidade dessas respostas. Ou seja, o município vai indicar um interlocutor e a gente vai entrevistar o interlocutor. Por mais que a gente já conheça um conselho tutelar no município ou alguém de CRAS, CREAS nos municípios, mas é importante que a gente faça pela via oficial. Porque é justamente esse ponto da via oficial que é o ponto que a gente recebeu as críticas anteriores, entendeu? Então a gente quer se respaldar que essa via oficial vai ser garantida. Só para complementar, quem está perguntando é a Nathalie? Você é a Nathalie? Prazer, sou a Clarissa. Eu não estou colocando o vídeo que eu não me preparei para aparecer. Eu tô com a minha filha também aqui em casa, porque ela ia pra escola, mas ela tá meio doente. Então ela ficou aqui, ela tá aqui vendo TV e eu tô trabalhando. Então, pessoal, eu acho que esse é o ponto. Assim, a gente teve várias atividades do projeto já, em que a gente, inclusive, conheceu vários interlocutores desses municípios de conselho tutelar, assistência e tal. Mas a gente precisa dessa indicação da prefeitura para atender essa demanda, como o Anderson falou. A gente também teve pessoas desses órgãos participando das nossas ações que a gente já fez, dos seminários, das oficinas. E aí a gente está chegando de novo com essa exigência de oficialidade. Até pode ser, inclusive, que na entrevista vocês enfrentem essa questão. Mas vocês já perguntaram isso em outro momento, algumas coisas. A gente já participou de ações e tal. Mas a gente nunca tinha feito essa ação de mandar um pesquisador para cada lugar, com um instrumental para cada instituição desse jeito, e com a indicação oficial da prefeitura, de quem vai responder, entendeu? Com assinatura, com... Isso tudo é novo, tá? Uhum. Oi. Tudo bem? Essa é a Paula. Paula. Então, o prazo pega o relatório. Você faz a coleta de dados final. 2 semanas? Não, o relatório aí vai ter mais tempo, não. Aí isso vai depois de coletadas as informações, aí acho que a gente pode pensar em mais 2 semanas para a escrita do relatório. Quanto mais ágil, melhor. Essa é uma questão, assim. E o relatório também, basicamente, é descrever o que os instrumentais já apontaram. Assim, não precisa ficar elaborando muita coisa, só dá mesmo descrever o que já tá feito em termos da coleta, né? Então, mais umas 2 semanas. Né? O mais importante é quanto mais ágil a gente for de escrever isso, melhor vai ser para todo mundo, entendeu? Para vocês que já terminam logo, já recebem pra gente, então é isso. Tá bom?
Mas acho que o relatório, cada pessoa vai ficar responsável por 2 municípios, exceto o Jonathan, que fica com Aracaju, mas que é o município que é o mais complicado, maior também, né? Então acho que 3, 4 dias para escrever cada relatório estaria de bom tamanho, conseguiria tranquilamente, tá bom? Em relação ao registro de informações, já encaminhei isso também por e-mail, mas vou falar aqui. Novamente, como eu enfatizei no início, esse é um aspecto muito importante para a gente. Então, vai ter a declaração de participação. Então, cada um dos interlocutores que vocês entrevistaram, seria interessante que eles respondessem e assinassem essa declaração. Depois a gente vai digitalizar tudo e manter esses registros bem detalhados para que a gente possa prestar contas depois. Mas pode acontecer do interlocutor não querer assinar. Então, nesses casos, como que a gente vai fazer? Vai fazer a foto da entrevista do local onde ocorreu a entrevista. Ah, foi no CMDCA. Tira uma foto da frente do CMDCA e tá ok, já é o registro, o registro, e claro que vai ter uma informação, o interlocutor tal não quis assinar a declaração, a gente tirou a foto demonstrando que a coleta de informações foi feita. Nesses casos, é importante que vocês registrem essas questões em um diário de campo, que eu estou chamando de diário de campo, para que tenha esse detalhamento das ações. Fui até o município, o interlocutor tal não assinou o documento, eu assinei a foto, gravei a minha entrevista, a gravação está em tal arquivo, e tendo esses detalhes para a gente manter isso bem orientado aí, para a gente ter bem registrado, tudo bem? E também o registro de ligações e dos contatos, né, para que a gente faça todo o contato que vocês fizerem, tenha bem registrado isso, para que a gente mostre o caminho que foi feito. Fiz 3 contatos com o interlocutor e o interlocutor não quer receber a ligação, não quer receber a entrevista. Ok. A gente encaminha isso para a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo faz a intermediação. Se nem eles conseguiram, passou 2 semanas, ok, declaramos o interlocutor como não fez a entrevista. E aí a gente se respalda de eventuais problemas posteriores. Então é isso. Então, novamente, registrar que a gente precisa de máximo de atenção em relação a esse registro para a gente ser bastante criterioso em relação a isso e poder prestar contas depois. Tudo bem? Sim. Nesse interlocutor, Uhum. a questão da cara que o interlocutor, Uhum. Isso. Falem de novo, por favor, o que ela comentou. Quem está mais próximo do microfone? Ela está perguntando Sim. se o chefe de gabinete indica o CREAS ou o CRAS como instrumental. Uhum. Está valendo? Sim. Se ele não souber responder, ele pode indicar esses órgãos, o CREAS ou o CRAS. Não, vai ter o instrumental para um chefe de gabinete, eventualmente, ou para um cara da Secretaria de Planejamento, e vai ter o instrumental para a Secretaria de Assistência, que pode indicar o CREAS ou CRAS. Aí é um pouco... De repente ele pode indicar o coordenador do CREAS, ou mesmo um secretário adjunto da assistência pode responder. Vai depender um pouco de como eles indicarem isso, né? Não tem o caminho correto, né? Nem mais adequado. Por exemplo, assim, só tentando ajudar, vamos ver se eu entendi, Anderson. Uhum. No caso de Aracaju, que são 5 CREAS, pode ser que a secretaria, o gabinete, indique a coordenadora geral dos CREAS. Isso. Uhum. Vocês ouviram? Sim, porque não é o caso de Aracaju. Né? Aracaju, nesse sentido, é até estruturado. É dos municípios. Sim.
Não, Porque o cara está como chefe de gabinete e não sabe bosta de nada. não, mas E eu, aí ele indica o setor que vai responder o questionário da gestão, mas em outro local, em outro técnico. tudo bem. Se ele indicar, ok, a gente só. É importante que a gente tente sempre fazer que o interlocutor responda. Caso o interlocutor não responda, vocês assinam, pede para ele assinar a declaração de que ele colaborou com a pesquisa, vai no outro interlocutor, registra isso no diário de campo, ó, o João, que é chefe de gabinete da prefeitura, não sabia as informações e pediu para entrar em contato com a Maria. Aí você vai até a Maria, faz a entrevista com a Maria e a Maria, tanto o João quanto a Maria assinam um documento e a gente demonstra no registro, demonstra como foram esses processos, né? Como foram esses encaminhamentos, tudo bem? Beleza? Então, como que vai se dar a sistematização desses relatórios? Deixa eu ver aqui. Depois que vocês forem para campo, todos vocês foram para campo, coletaram as informações e já começaram a fazer uma pré-sistematização, a gente vai fazer um momento igual como esse de hoje e vai tentar fazer um momento de apresentação das 11 coletas de informação nos municípios. Eventualmente, nessa data a gente ainda vai marcar, mas eventualmente nessa data eu posso até estar presencialmente em Aracaju para fazer esse acompanhamento. Mas vai ser um momento de compreender se todos os municípios responderam, se a gente tem alguma lacuna que precisa voltar para campo, se tem alguma informação que a gente precisa aprofundar, e se a gente pode passar para a elaboração do caderno municipal, elaboração final dos cadernos municipais, tudo bem? Então a gente deve ter mais um encontro coletivo entre os 6 pesquisadores, mais a gente da coordenação, o CDJBC, no decorrer dessas atividades aí, mais daqui a 2 semanas, talvez. Os cadernos municipais, como que eles vão se estruturar? Eu já encaminhei isso para vocês, mas eles têm uma primeira parte padrão, que aí a Clarissa e eu vamos elaborar, que vai ser uma parte com introdução, indicadores locais e a descrição do que é o sistema de garantia de direitos, né? E depois a parte que é a responsabilidade dos pesquisadores. Então, a gente dividiu isso pelos eixos da política os eixos do sistema de garantia de direitos. Então, o eixo do controle, falar sobre como o Conselho Municipal está estruturado, se tem plano municipal de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Como que as políticas de promoção estão estruturadas, se tem a política de saúde, quantas unidades de saúde, quantas unidades de saúde básica, saúde secundária, quantas escolas públicas municipais, públicas estaduais, escolas privadas, e se tem estruturas municipais de atuação com direitos humanos. Esses itens são itens que foram questionados lá no instrumental da entrevista com a prefeitura, se vocês lembrarem. Então, a ideia é que o instrumental alimente essa parte do caderno municipal. Então, por isso que eu disse que é uma coisa mais ou menos automática, né? Basta dar, lógico, um formato de texto, um formato de descrição, mas a ideia é que o que foi coletado alimente isso aqui. Esse feijão bom. Clarice, fecha o microfone. Aí tem a parte da promoção da assistência social, então como que está estruturados os CREAs, CRAs no município, isso também está perguntando no instrumental, e como que está estruturada a comissão de erradicação do trabalho infantil, se tem, e o combate à pobreza. Então isso tudo são informações que foram coletadas nos instrumentais. E o eixo de defesa, perguntando sobre o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, a Política Civil, a Polícia Civil, é diferente, vai ter um passeio. o Polícia Militar e o Ministério Público, tá bom? E
a informação sobre a violação dos direitos, perguntando como que eles sistematizam a informação, como que eles compilam dados, e a política pública de turismo, se eles têm medidas de proteção e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como eu disse, a gente vai fazer esse seminário, chamando de seminário online, ainda vai ter uma data agendada, vai depender da coleta das informações nos 11 municípios. Nesse momento a gente vai fazer um primeiro pagamento para vocês, que é já o momento de a pré-sistematização, né, dos dados, e posteriormente vocês voltam para o momento de escrita dos relatórios finais, eventualmente de novas coletas se forem o caso, mas acho que não, acho que a gente vai chegar já com tudo pronto, e escrita do relatório final, aí entrega do relatório final dos cadernos municipais, e a gente finaliza os nossos pagamentos com vocês. Ok? Deixa eu parar de gravar aqui agora. Cadê a gravação?